Vamos abrir em Mateus capítulo 11, versículo 28 e a 29. E hoje vamos fugir um bocadinho do tema felicidade ou alegria. Não é porque não esteja feliz ou alegre, mas pronto, hoje apeteceu. Amém? E hoje vamos falar acerca de mansidão. Diga comigo, mansidão. Nós vivemos num país que não convém dizer, sobretudo dos homens, que ele é manso. Não é? Quando se diz que um homem é manso, é estranho, não é? Mas a mansidão é, sem dúvida, um dos frutos, ou não um dos frutos, é uma das partes do fruto do Espírito Santo em nós, da presença de Deus em nós, e é de extrema importância nós aprendermos sobre isso e desenvolvermos em nós, com a ajuda do Espírito Santo, sem dúvida, este trabalho, esta qualidade de Deus em nós. Em Mateus 11, 28 e 29, Jesus dizia o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E por causa disso achareis descanso para a vossa alma. Ok? Vamos ler outra vez. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei alívio. Tomem sobre vós o meu jugo, neste caso, o meu governo, a minha soberania, o meu senhorio, e aprendam de mim. E só aqui há logo estes dois aspectos da salvação que nós temos vindo a falar. A salvação não é apenas aceitar Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador, depois desenrola-se toda uma vida de aprendizagem dele. Portanto, tomem sobre vocês o meu jugo e depois aprendam de mim. E depois Jesus diz, o que é importante aqui neste caso, para aquilo que eu vos estou a comunicar, que vocês aprendam de mim. Aprendam de mim isto. Eu sou manso e sou humilde de coração. Sou manso e humilde de coração. E por causa desta mansidão e desta humildade, vocês vão achar descanso para a vossa alma. Amém? Então, o que Jesus está-nos aqui a querer dizer é que a mansidão e a humildade de coração nos dá descanso às nossas almas. E sem dúvida, para sermos felizes e alegres, precisamos também ter descanso na nossa alma. Precisamos estar descansados na nossa identidade, precisamos estar descansados na obra de Jesus, precisamos estar descansados nas promessas de Jesus, precisamos estar descansados até mesmo no meio das tempestades. Esse descanso e essa mansidão, esse descanso em nós é produzido, é reproduzido quando mansidão e humildade se torna a nossa forma de ser e de estar. E isso é o coração de Jesus. Então, este versículo é muito usado na pregação do Evangelho, em convidar as pessoas para se orar por elas, por libertação, por cura divina, por todas essas questões. Mas isto é muito mais do que simplesmente uma intervenção no momento. Desculpa. É muito mais do que uma intervenção de Jesus no momento para solucionar uma situação que exija alívio e descanso para nós. Tem a ver com o aprender dele e o deixarmos que Deus se estabeleça na nossa vida, no nosso caráter, trazendo mansidão e humildade ao nosso coração. Jesus, ele disse isso: aprendam de mim, não aprendam de mim como é que eu faço os meus milagres. Não aprendam de mim apenas as palavras que eu digo. Não aprendam de mim apenas a minha moda, não é? Porque Jesus tinha um vestido, uma túnica toda sem costuras, não é? Que era da Armani daquele tempo. Não é? Aprendam de mim não apenas porque o próprio Jesus, enquanto homem, tinha a sua personalidade enquanto ser humano e tinha a sua forma de estar. Jesus não estava preocupado em que as pessoas olhassem para Jesus e o copiassem na sua forma de fazer as coisas. O que Jesus estava realmente preocupado é que as pessoas percebessem o reino dos céus, certo? E o reino dos céus que se manifestava naquelas atitudes e naquela forma de estar. E Jesus disse: olhem para mim e aprendam acerca do meu coração. O meu coração, diz Jesus, o meu coração é manso e é humilde. E é por causa dessa mansidão e dessa humildade
vocês vão encontrar descanso para as vossas vidas. Ou seja, quando vocês fazem da mansidão e da humildade traços do vosso coração, vocês vão também encontrar descanso. Mateus capítulo 5, versículo 5, diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aqui a terra fala de muitas coisas. Há quem fala da terra enquanto princípio elementar da vida humana, da existência da vida humana. Ou seja, Adão foi feito da terra. Jesus pegou na terra, certo? Moldou um ser humano e depois diz que soprou Jesus, Deus, o Pai, Deus em si, soprou sobre as narinas de Adão e diz que ele recebeu o Espírito de vida. Mas diz que o homem foi feito da terra. Por isso também diz que quando ele morre, volta o pó à sua origem. Então há quem diga que este herdar a terra tem a ver com a capacidade que Deus nos dá de termos domínio próprio sobre as nossas vidas, de podermos viver na plenitude de quem nós somos como seres humanos, com a graça de Deus. Mas também, sem dúvida, que esta terra trata-se de recompensas que nós poderemos receber nesta vida. O que nesta vida e nesta terra, enquanto existência aqui, nós vamos conseguir como bênção. Agora, seja uma interpretação ou seja outra interpretação, Jesus está-nos a dizer no Sermão do Monte também isto: os mansos vão alcançar aquilo que procuram, aquilo que anseiam. Atrás, ele está a perceber que a multidão precisa de descanso e de alívio para a sua alma. Então ele diz: a mansidão e a humildade vai fazer com que vocês herdem esse descanso. Mateus repete isto. Jesus está a dizer: bem-aventurados, felizes os, abençoados, alegres. Quem? Os mansos de coração, porque esses vão encontrar aquilo que precisam na sua vida. E isto é muito fantástico. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, versículo 3. Ok? Está cá tudo ainda? Então, mansidão não é sermos soninhas. Mansidão não é sermos totós. Mansidão nem tão pouco é falarmos assim, aleluia. E até para dar um ar mais espiritual, damos-lhe aquele toque ali do Castelo Branco ou da Guarda. Irmãos, não havia necessidades. Nada disso. Mansidão tem a ver com deixar-nos submeter-nos ao governo de Cristo, deixar-nos Ele guiar, certo? Que eu até posso ter um temperamento um bocado explosivo, mas mansidão tem muito mais a ver com a atitude do coração face a Jesus e à nossa dependência dele. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, ele está a falar acerca das mulheres, e aqui as mulheres, ser humano, ponto final. Que o vosso adorno, que a cosmética que vocês usam, que as joias que vocês usam para vos tornar mais bonitas, não seja o vosso enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, os usos de joias de ouro ou o luxo dos vestidos. E houve muita gente que pegou neste versículo para dizer que isto é vaidade e que as mulheres devem andar com os cabelos até aos pés e de roupa toda foleira e com as pernas tipo selva amazónica e não sei o que mais, porque quanto mais natural, melhor. Porque é pecado o cosmético e as joias e os vestidos, nada disso. Pedro não está a censurar. O que ele está a dizer é que aquilo que é importante, ele não está a dizer vocês não se enfeitem, vocês não se adornem. Não é? É importante, não é assim? Eu, pelo menos digo eu acho que é. Ele não está a criticar, ele está a dizer que o vosso valor, aquilo que vocês devem estar mesmo preocupados, não é só o enfeite exterior, mas é embelezarem-se interiormente. E depois ele diz, mas seja isso no íntimo do coração, num incorruptível traje, ou de um vestido que não se corrompe, que é um vestido que é feito de um espírito manso e tranquilo. Ok? Para quê? Para que permaneçam as coisas boas na vossa vida. Então, Pedro está aqui a repetir a mesma coisa. Ele está a dizer, ok, gente, vamos nos pôr bonitos. Vai para casa, arranca-me esses pelos, faz a barba. A minha mulher às vezes costuma dizer, bolas, tu és pior que as mulheres, pá.
Tu para sair, é que eu já estou naquela idade, primeiro que elimino os pelos todos da cara, isto é uma complicação. É o nariz, é o... fazer a barba e tal, não é? E às vezes, bem, não vou de cá. E mais aqui e tal. Demora tempo. A gente se quer manter minimamente apresentável, a gente tem que tirar tempo para essas coisas. E quem gosta de si próprio, falo por si, não falo pelos outros. Falo por si, eu falo por mim. Não é? Eu visto porque eu gosto de mim. Eu gosto de mim, pronto. Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum a gente gostar de nós. Isto é saudável. É assim que é suposto ser. Não é tornarmos o umbigo, não é tornarmos o centro do mundo, mas gostarmos de nós como nós somos. E aceitarmos assim. Se Deus o faz, muito mais nós devemos fazer. Então cuidar de nós é importante. Mas não é isso que é a verdadeira beleza. É isso que Pedro está a dizer. A verdadeira beleza é o interior. É a roupa que vestimos no nosso espírito. E ele diz que essa roupa é um espírito manso e tranquilo. Então a palavra de Deus fala-nos acerca disso, desta importância de vivermos com um espírito interior, certo? Algo que faz parte do nosso coração, acho que faz parte da nossa maneira de viver, nossa capacidade em depender de Deus, em confiar nele, em esperar nele, em nos deixarmos conduzir. Não é por acaso que Jesus usa o exemplo das ovelhas para caracterizar os filhos de Deus. Porque as ovelhas são dos animais mais mansos que existe. E não só são mansos, como é um animal que não tem em si mesmo a capacidade de dirigir a sua própria vida. A ovelha perde-se com muita facilidade. Por isso, agora cantamos... Não é? Que ele deixa as 99, mas 99 que ficam seguras, não é? Senão ele vai atrás da uma e depois quando chega às 99 também fugiram. Não é? E Jesus passava a vida dele à procura das ovelhas. Mas no fundo fala acerca das ovelhas, porque as ovelhas não têm sentido de orientação, por isso é que precisa do pastor, e quando o pastor não chega lá, manda o cão. Não é? E pronto. Mas a ovelha em si mesma, mas depois há pontualmente uma ovelha manhosa. Que não é a ovelha negra. Atenção. As ovelhas negras são muito giras também. Acho que fazem parte e são necessárias para haver diversidade, para não ser tudo igual. Nem é as ovelhas ranhosas, como se costuma dizer, porque as ovelhas não têm ranho. Há as ovelhas runhosas. A gente é que diz ranho. Runhosa porque vem de ronha. Não vem de ranho, está bem? Isto aqui é uma parte só. Ovelha runhosa. Então, às vezes, há pontualmente essas ovelhas. E aí, elas têm que ter um cuidado especial. Mas é muito raro haver uma ovelha assim. Normalmente, a ovelha perde-se, porque não tem sentido de orientação. Mas assim que é levada ao seu trilho, ela vai logo. Ela recolhe facilmente, certo? Então, não é por acaso. Porquê? Porque a ovelha, ela reflete esta qualidade, esta característica da mansidão e da tranquilidade. E Jesus, ele próprio diz assim, eu sou assim, por isso eu espero que a minha presença em vós acabe por produzir também este coração e esta atitude nas vossas vidas. Salmo 37, desculpem lá, agora perdi-me aqui, estava aqui a... Vamos ao Salmo 37 e vamos ver aqui algumas das características do que é alguém com um coração manso. Quem é que quer ter um coração manso? Ok? Coração manso não é corações que não têm problemas de arritmias nem taquicardias, não é? Mas convém não ter, já agora. Não é? Coração manso tem a ver com o espírito, tem a ver com a nossa atitude interior em relação a Deus, a nos deixarmos guiar, em reconhecermos que sem Ele nós não temos essa direção. Amém? Então, em Salmos no capítulo 37, vamos ler no versículo 1. E não sei por que razão não passei para aqui o versículo 2, mas pronto. Mas saltamos para o versículo 3. Então no versículo 1 o salmista diz assim: os mansos não se indignam por causa dos malfeitores, nem têm a inveja dos que fazem o mal. Ok? Salmo 37, ele fala acerca da qualidade ou da característica daquilo que são os mansos. E, sim, presta-me aí que faltou-me aqui o versículo 2.
Na nossa versão normal diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja do que obram a iniquidade. Noutras traduções mais próximas do original, fala acerca dos mansos. Diz, os mansos não se indignam com os malfeitores, nem têm inveja daqueles que obram a iniquidade. E depois ele começa a descrever no Salmo, durante o Salmo 37, por aí afora, ele começa a descrever aquilo que são características dos mansos. Versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, e assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Lembram-se? Os mansos herdarão a terra. Versículo 4. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Diz que os mansos herdarão aquilo que precisam. Alcançarão o descanso. Alcançarão a tranquilidade. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera dele, não te aborreças por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa daquele que executa maus desígnios ou más obras. Versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Porque os malfeitores, eles serão exterminados, e aqui estamos a falar de uma linguagem do Velho Testamento, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar, e ele ali não estará. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então o salmista ele está a falar sobre os mansos. Está a falar sobre características de pessoas com uma atitude de mansidão. Por exemplo, a palavra de Deus diz para nós recebermos a palavra de Deus que em nós é enxertada numa atitude de mansidão. Então estamos a falar de uma atitude de ouvir, de receber, de acolher, de deixar Deus fazer na nossa vida. Então, por exemplo, no versículo 3, uma das características do manso é confiar no Senhor e fazer o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Noutra versão diz, em vez disso, confia no Senhor, procura fazer o bem, vive tranquilamente no teu lugar e põe a verdade em prática. Então, o salmista está a falar sobre os mansos que herdarão a terra, por isso essa atitude começa logo por não se indignam, não se iram, não reagem mal contra aquilo que os outros fazem mal. Se a gente percebesse isto. Uma das grandes lutas que nós temos aqui nesta igreja, nas outras não sei, é a dificuldade que nós temos em ultrapassar coisas que nos são feitas e que nos irritam e nos magoam e até nos ofendem. Essa é uma das coisas mais difíceis, certo? É das coisas que mais nos tiram do sério, é das coisas que mais problemas nos causa, é das coisas que mais destroem relacionamentos, é das coisas que mais cortam a unidade do reino de Deus, é das coisas que mais, com o qual nós temos lidado e lutado com tantas situações. E lá está, a atitude mansa do coração é alguém que não reage na carne e na sua força contra uma coisa que o indignou, mas que pega nisso e entrega a Deus. O manso não se indigna. O manso não reage de forma mal. E por isso no versículo 3 diz, o manso confia no Senhor e em vez de pagar na mesma moeda, faz o bem. E a Bíblia diz, vence o mal com o bem. Nunca se vence mal com o mal, porque isso apenas vai gerar mais mal. Mas nós vencemos tudo o que é mau com o bem. E diz que fazendo isto, procurando fazer isto, vivermos tranquilamente a nossa vida e pormos a verdade em prática. Esta é uma característica de mansidão no nosso coração. Mansidão não é estou aqui, façam o que quiser por cima de mim. Não, não.
É nós lidarmos com as coisas de frente, mas ainda assim, em toda a situação, nós confiamos em Deus. E mansidão é a nossa capacidade em nos humilharmos e sujeitarmos à soberania e à sabedoria de Deus. Pedro fala isto: sujeitem-se debaixo da poderosa mão de Deus e a seu tempo Ele vos exaltará sobre tudo aquilo que houver na vossa vida. Necessidades, circunstâncias. Então isto está tudo interligado. Versículo 4 diz: deleita-te no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Se vocês vierem até mim, eu vou-vos dar alívio. Eu vou-vos dar descanso. Eu vou abençoar o vosso coração. Aliás, a própria mansidão e tranquilidade e humildade no vosso coração já por si é uma vitória. Mas isto vai trazer tranquilidade e bênção ao vosso coração. Noutra versão diz: faz do Senhor a tua grande alegria e Ele te dará os desejos do teu coração. Então qual é o teu desejo? Meu desejo é deitar-me com a minha vizinha. Deus vai conceder-nos esse desejo? O meu desejo é que o meu tio morra para eu receber a herança. Quando está aqui a falar de desejos, são estes. Não é desejos mirabolantes. É que eu acredito que estes desejos são os próprios desejos de Jesus no nosso coração. Nós falámos disso no outro dia. Ele está em nós e Ele dá-nos desejos de fazermos o que lhe agrada. Ele próprio põe em nós os mesmos desejos que estão no seu coração. E de repente nós desejamos o mesmo que Jesus deseja. E quando desejamos, e somos dois a desejar a mesma coisa, certo? Deus vem e pimba, abençoa-nos. E dá tranquilidade e alegria ao nosso coração. E a capacidade de vencermos o mal com o bem. A capacidade de vivermos tranquilamente. A capacidade de sermos bênção. Nós nos deleitamos. E deleitar tem a ver, temos prazer nele. Nos alegramos com Jesus. Não é por acaso que a Bíblia diz que a alegria, a nossa força é a alegria da salvação. Não é a alegria apenas da salvação, mas é a alegria do Salvador. Eu estou alegre porque foi salvo, mas estou alegre porque Jesus, Ele me salvou. Ele transformou a minha vida, Ele tocou a minha vida. Então eu estou alegre com Ele. Então a minha alegria, quando eu vivo essa alegria, eu estou a deleitar-me, eu estou a pôr o meu prazer nele, o que significa que eu estou focado nele. Eu não estou baseado naquilo que em mim ainda é imperfeito, mas estou baseado naquilo que ele é e naquilo que ele fez por mim. Então essa alegria, diz a palavra de Deus, na nossa vida, deleitando nele, diz que ele trará ao nosso coração aquilo que nós desejamos tanto. E que são desejos puros e desejos bons. Ser manso não é ser, volto a dizer, choninhas nem totó. Não é não termos opinião, não é não termos posições firmes, não é não falarmos a verdade, não é confrontarmos às vezes até pessoas, porque têm que ser ditas as coisas, têm que ser faladas, pim-pim, trás-trás. Certo? Ser manso não significa, porque o próprio Jesus Cristo, sendo Ele, aprendam de mim que sou manso e humilde, houve alturas que Jesus, houve alturas não, era quase sempre, Jesus abria a boca, punha tudo num polvoroso. Não é? Ficava, a malta virava-se todo do avesso, porque ele dizia as coisas, ele falava a verdade. E isso irritava muita gente. Então a mansidão de Jesus nunca o impediu de ser tudo aquilo que ele era. E tudo aquilo que ele veio para fazer. Jesus falava a verdade e os infernos estremeciam. Então ser manso, meus irmãos, não é sermos gente sem espinha dorsal, não é sermos pessoas sem opinião, sem convicções e sem posições firmes e declaradas acerca do que acreditamos e que estamos convencidos. Ser manso, meus irmãos, é pegarmos em tudo aquilo que nós somos e dizermos: Deus está aqui. Mansidão surge no momento em que eu digo assim: Jesus, eu quero-te na minha vida, eu preciso que tu salves a minha vida, a minha alma, não é, desta vida longe de ti. Esse é o princípio da salvação. E depois dizemos assim: Jesus, eu quero-te na minha vida. Agora, eu quero-te na minha vida não para seres um bibelô, nem um artigo de decoração. Não é? Eu não quero que Jesus seja como aqueles irmãos que têm lá aquele... Não, os irmãos não. Têm lá aquele grande Buda à entrada.
Né? Jesus não quer ser uma estátua, um boneco, uma ideia. Jesus quer estar na nossa vida para ser Senhor da nossa vida. E Jesus só é Senhor quando nós nos sujeitamos a Ele. E sujeitamos quando? Quando Ele se torna a nossa alegria. Porque ninguém se sujeita contra a vontade. Jesus não veio forçar ninguém a sujeitar-se e entregar-se a Ele. Jesus veio convidar, Jesus veio amar, Jesus veio dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Queres? Então, vem cá. Estão cansados e oprimidos, venham ter comigo. Mas Jesus diz, aprendam de mim, façam de mim o vosso padrão, façam de mim aquele que governa a vossa vida. E quando Jesus governa, diz lá Isaías que sobre os seus ombros estava o governo. E Ele é o príncipe da paz. Então, quando Jesus entra e Ele é o príncipe da paz e se torna o nosso governo, significa que nós reconhecemos a Ele como Senhor e pegamos na nossa vida e nós o entregamos a Ele. Então, confiamos nele e nos alegramos com Ele. E logo nestas duas coisas nós vemos a bênção que há na nossa vida por sermos mansos. Amém? Vira-te para a pessoa que está ao pé de ti e diz, manso. Ou mansa. Versículo 5. Versículo 5. Diz assim, aquilo que nós estávamos a falar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ah, caramba, um coração que não é manso não consegue fazer isto. Vai a Jesus, ora, Senhor, eu entrego-te este problema, mas sai da presença de Jesus e vai fazer tudo aquilo que tem que fazer para resolver o problema. E às vezes mete-se em grandes cambalaches e em grandes situações. Eu também já os fiz, não estou aqui acima de ninguém. Mas a mansidão tem a ver com isto. A nossa capacidade em entregarmos o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, já lemos há bocadinho, e esperar que Ele faça. Claro que há coisas que temos que fazer, mas a questão aqui é esperar que Ele faça. Aquilo que para nós é impossível de fazer, cantámos hoje. O que é possível, nós fazemos. O que não é possível, para nós, é impossível para nós, porque para Deus não é impossível, não é? Deus não conhece essa palavra. A possibilidade ou a impossibilidade tem a ver connosco, não tem a ver com Deus. Para nós é que se torna impossível. Então Deus vem e faz aquilo que está para além da nossa capacidade. Mas isso acontece porquê? Porque eu entreguei o meu caminho, a minha vida, a minha vivência diária. Noutra versão diz, deixa nas mãos do Senhor tudo o que vais fazer. Confia nele todo o teu coração e Ele fará o que for necessário. E aqui a palavra de Deus nem sequer fala apenas de coisas que nós não conseguimos fazer. Ele está a dizer, aquilo que fores fazer, aquilo que tens como projeto de vida, aquilo que tens como a fazer e desafio e o que tens que fazer, ponto final, confia que eu vou estar contigo naquilo que tu estiveres a fazer e eu vou fazer. Sabem, por isso é que eu agora já não falo muito sobre isso, mas houve uma altura que eu falava muito sobre o facto, e é verdade, de que Deus nos promove. Deus não tem problemas de orçamento. Deus tem sempre vagas abertas no reino. E Deus, sempre que vê em nós, naquele pão de caramelo, Deus diz assim, eu vou-te fazer prosperar. Eu vou-te abençoar. A quem? Aos mansos. Quem são os mansos? Os que confiam, os que esperam, os que se alegram nele. Então, eu saio de manhã e vou para o meu emprego. Eu gostava de ser presidente da junta. Alguns nem conseguem ser presidentes das suas juntas e medulas, nem conseguem pôr o seu corpo a fazer o que é preciso, quanto mais irem ser presidente da junta. Mas isso é outro patamar. Mas nós todos temos ideias e desejamos que Deus nos abençoe, não é? Mas sabe, Deus diz, mas se tu fores e fizeres, eu vou estar contigo. Vai, faz, dá o teu esforço, o teu contributo, vai, estuda, prepara-te melhor. Sê pontual. Ser assíduo, ser uma pessoa de bom relacionamento, honra o teu patrão, amém? Mas faz isso não apenas na tua força, porque se em ti existe esta atitude, esta característica de mansidão e de humildade, o que tu vais fazer é que vais trabalhar
E até podes estar numa situação em que achas que estás a ser injustiçado. Mas tu vais com a atitude de dizer assim, Deus, abençoa o meu patrão. Abençoa esta casa. Abençoa, pau, pau, pau. E tu vais e fazes o melhor que sabes fazer. É excelente, porque a excelência vem de uma atitude. E tu dizes assim, mas ele não merece. Porque eu farto-me de trabalhar e nem uma folhinha de alface ele me dá. É assim um nicozinho. Mas quando nós temos esta característica mansa e tranquila, que não é ser manso em relação ao patrão, é ser manso em relação a Deus. Confio, alegro-me, entrego o meu caminho e Deus diz, naquilo que fores fazer, eu vou lá estar contigo para te fazer prosperar. E nós temos a Bíblia cheia de casos. E temos situações, eu já contei aqui várias situações. Eu trabalhei num sítio que fiz tudo o que era possível para ser promovido e não consegui. Porque estava a fazer na minha força. E tinha lá gente dentro da fábrica que eram cristãos, meus amigos, conhecidos, e nunca conseguiram ou nunca quiseram, porque um dia eu percebi, Deus disse-me que às vezes era Deus que fechava o coração de quem estava ao pé de mim, só para me manter no mesmo lugar, para eu aprender e estar preparado para o lugar certo. E só quando é que a gente está preparado para o lugar certo? Quando o nosso coração muda. E houve uma altura que eu disse, chega, acabou, eu submeto-me àquilo que tu quiseres, Deus. E começava a ir de manhã para o trabalho, eu ouvia as minhas pregações, ia a louvar e tinha o meu tempo de oração, e eu saía a dar, abençoava o meu emprego, abençoava a minha gente e tal. Ao fim de 3 meses eu já era chefe de uma equipa. Em 3 meses fui promovido 3 vezes. E eu assim, caramba, porque é que eu não fiz isto mais cedo? Porque às vezes é o clique do coração, a mansidão. Fazemos o que é possível na nossa área de responsabilidade. Seja aqui, seja na igreja, seja na área espiritual, seja na área de relacionamentos. Quando nós expomos lá o nosso melhor e o fazemos na perspectiva de que é Deus que me promove, é Deus que me abençoa, é Deus que me fará herdar a terra. Não é os espertos que herdam a terra, embora é bom ser esperto. Não é apenas os com muitos cursos que vão herdar a terra. Não é só as pessoas mais capacitadas. E esta é a contradição, é daquelas loucuras do reino dos céus. É que Deus pode pegar numa pessoa perfeitamente humilde, enfiada num buraco, não sei aonde, e de repente fazê-lo alguém super conhecido em todo o mundo. Porque a atitude do coração dele atraiu a atenção do céu. E fez Deus vir ao seu encontro. E fazê-lo prosperar e crescer e desenvolver. Eu vou terminar daqui a 2 horas. Não, estou a brincar. Versículo 7. Descansam no Senhor. Os mansos descansam no Senhor. E quando diz aqui descansam no Senhor, não está a falar em virmos dormir para os cultos. Está bem? O descanso no Senhor. Hoje é dia de descansar no Senhor. Irmãos, vamos louvar. Ok. Salmo 37, versículo 7 diz, descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa... E é que isto é mesmo a condição humana. Nós ficamos piursos. Pá, eu faço as coisas certas. Aquele gajo anda-me a vender droga e tem uma vida do caneca. Aquele gajo é um sacana, pá, é um malandro e está a prosperar. E eu aqui, não é? Não passo de coisa e só estou... feito mula. Fico todo danado. E vivo indignado e todo irritado. Deus diz, não é pá, descansa em mim. Porque lá está, ou eu estou nele e acredito no seu governo em mim e na sua capacidade. É porque isto é uma decisão nossa, gente. Somos nós que decidimos, Deus. Ok, eu deixo nas tuas mãos. Descansa no Senhor, espera nele. Não te aborreças, pá, por causa daqueles que prosperando no seu caminho fazem coisas más. Há gente que prospera nos seus caminhos no sentido financeiro. Não é assim? Noutra versão diz, espera no Senhor pacientemente pela sua ação. Não fiques preocupado com os homens maus que conseguem sucesso com os seus planos perversos. E isto mexe muito com o nosso sentido de justiça. E mexe sobretudo com esta loucura, mais uma vez. É assim... Não é pelo meu muito fazer que Deus me abençoa, é pela atitude do meu coração. Porque depois às vezes, pá, eu já sou crente há 20 anos, pá.
Sou crente há 20 anos, sempre fiel na casa de Deus. A única coisa que eu não sou fiel é que não consigo chegar a horas. Mas eu chego sempre um quarto de hora, meia hora depois do culto, mas estou lá. Eu sou fiel. Já parece a história dos tais crentes que foram parar ao céu, ao inferno. E estava lá um crente da Igreja Batista, que são conhecidos por ensino muito profundo, e ele viu-se no inferno e ele dizia assim: o que é que eu estou aqui a fazer? Eu toda a vida fui fiel, cumpri a doutrina, observei os batismos, eu pagava os meus dízimos, o que é que eu estou aqui a fazer? E estava lá alguém também de uma igreja pentecostal, e ele dizia: então e eu que falava línguas? Fui batizado no Espírito Santo, eu até profetizava, o que é que eu estou aqui a fazer? E depois estava um de uma igreja carismática, Movimento da Fé: eu não estou aqui, eu não estou aqui, eu não estou aqui. Se a sua fazendo a sua confissão positiva, eu não sei. Mas foram todos lá ter. Bem, não é o estar numa igreja, não é o fazer coisas religiosas. É Jesus no coração. A nossa relação e deixá-lo governar a nossa vida. Deixá-lo governar a nossa vida. Descansa nele, espera nele, deixa as justiças nas mãos de Deus, deixa ele tratar das coisas. Concentra-te em desenvolveres a tua relação com Deus. Espera nele de forma paciente. E isto já é mau esperar pacientemente, ainda pior. Não é, gente? Não é por acaso que Davi reforça isto. Esperar já nos tira do sério. Agora, com paciência, significa que a espera às vezes pode ir para além da nossa capacidade, não é? Porque sem a paciência, a espera torna-se num desespero, não é? E a gente precisa dessa paciência. Mas lá está, com nós, Deus, ok, embora, aguenta, incha, aguenta aí. Depois passa para o versículo 8, e aí ele diz, Salmo 37, 8, deixa a ira, abandona o furor, não te aborreças, pois isso só leva à prática do mal. Eu garanto-vos que sim, senhora. Ninguém que deixa a irritação tomar conta do seu coração acaba por dizer ou fazer coisas boas. Mas isso sou eu, os irmãos não têm esse problema. Só vos estou a avisar, tenham cuidado. Está bem? Noutra versão diz, deixa de lado essa raiva, abandona essa ira. Eu até poria aqui outras coisas, deixa esse azedume, essa azia que tu às vezes carregas. Não percas a cabeça porque isso só traz prejuízo. Mansidão. Porquê é que nós perdemos a cabeça? Porque temos as coisas no nosso controle. Porquê é que nos irritamos e nos iramos? Porque nós não estamos debaixo do seu governo. Nós não estamos a deixar a Ele tomar conta das coisas. Então temos as coisas, fazemos estas contabilidades e ficamos... Não é por acaso que o salmista está-nos a dizer estas coisas aqui. A descrição daquilo que é... daquilo que são os mansos. Não vives em ira. Não vives em irritação. Não vives. E deixem-me dizer que é possível... pontualmente, mesmo as pessoas que já desenvolveram uma atitude de mansidão, de vez em quando passarem-se da cabeça. A palavra de Deus diz que não houve homem mais manso acima da terra, exceptuando Jesus, mais manso que Moisés. A sério? Really? Moisés, o manso? Como é que é possível? Moisés, já sabem a história, filho de judeus... Não é? Depois Faraó mandou matar todos os primogénitos, então a mãe escondeu Moisés, meteu numa cesta e sabia onde é que a mulher, ou a filha de Faraó, tomava banho, não é assim? E foi meter o bebê assim a boiar na água. Isso é que é muita fé, hein? Aquilo. Já havia ali uma profecia, Moisés e as águas, ele tinha ali uma relação de sobrevivência muito grande. Então, de repente, a filha de Faraó estava ali, mais as suas servas a tomar banho, e de repente viu o bebê, tão lindo, não sei o quê, tal, e quem estava perto também era a mãe de Moisés, que entretanto pôs lá o puto e foi ter com ela. E a princesa, a filha de Faraó, quis ficar com o menino. Quem é que ficou a tomar conta da criança? A própria mãe de Moisés. Às vezes os crentes... Os filhos de Deus também são um bocado manhosos, mas Deus às vezes é bom. É bom ter boas ideias, não é? Mas o que é certo é que Moisés cresce na corte do Egito, embora educado pela sua própria mãe. Portanto, o coração estava lá.
E mais tarde, ele, crescendo como príncipe do Egito, ele rebelou-se contra a forma como os hebreus estavam a ser maltratados. E aquilo que nós encontramos e percebemos no caráter de Moisés foi que ele passou-se completamente. Passou-se. Deu um enxerto de tal maneira ao egípcio que o matou. Matou. E nós já matámos muitos. Cá dentro já os comemos, triturámos e mastigámos e deitámos fora. Certo? Não fomos lá bater no homem porque sabemos que fomos para a prisão, temos que pagar uma multa. Então a gente não se mete nessas coisas. Mas, certo? Moisés aconteceu isto. Ou seja, Moisés até este ponto não era manso de coisa nenhuma. Ele de manso não tinha nada. E por causa daquilo que ele fez, ele teve medo e ele fugiu e foi para o deserto. Depois a história conta-nos que ele conheceu a mulher e o seu sogro Jetro, e então diz que passou 40 anos, ele tinha vivido 40 anos no Egito, depois viveu 40 anos no deserto, a segunda fase, a cuidar de cabras. E eu acredito que durante estes 40 anos, Deus esteve a trabalhar na vida de Moisés para ele se tornar manso. Caramba, como é que a gente se pode irritar com um rebanho de cabras? Também... O deserto tem dessas coisas, a gente só se pode irritar connosco próprios. Certo? Não ouvi ninguém com quem se irritar. Tirando a família, mas aí... Isso é uma irritação compreensível. Estou a brincar. Então, ele passa 40 anos e ele passa de um homem violento para alguém que adquire uma capacidade de mansidão. De tal maneira que quando Deus se encontra no momento do ponto de caramelo, Deus encontra-se com Moisés e diz que ele se manifestou numa sarça. Uma sarça é um arbusto. E diz que a sarça ardia, mas não se consumia. E Moisés achou aquilo estranho, aproximou-se e então ouviu a voz de Deus: olha, tira as alparcas das sandálias dos teus pés, porque estás em lugar santo. E aí Deus lida com ele. E qual é a primeira reação? Aqui vê-se a transformação do coração de Moisés. Moisés diz: não, Deus, eu. Quando Deus começa a dizer: Moisés, tu vais ser o libertador, eu nem sei falar. É interessante que nós não temos qualquer registro de que Moisés, antes de ir para o deserto, tivesse problemas de gaguez. Porque naquele tempo, quando os filhos tinham algum tipo de deficiência, também não tomavam lugares de preponderância. Então, dá-nos a sensação que Moisés, depois de 40 anos no deserto, não só o seu coração mudou, como até as suas próprias capacidades físicas terão alterado. Caramba, então um homem a falar com o vento e com os grãos de areia, ele tornou-se gago. E se calhar, por cada vez que ia abrir a boca, entrava-lhe uma mancheia de areia na boca e ele engasgava-se. Estou a imaginar. Ele tornou-se uma pessoa gaga e ele disse: eu não posso, eu não consigo. E Deus levou. E Moisés submeteu-se ao coração de Deus. E vemos um Moisés que retorna ao Egito para libertar o seu povo e faz tudo aquilo que Deus lhe manda fazer. E não só faz tudo o que Deus manda fazer, ele andou 40 anos a alterar aquela gente no deserto. Porque cada vez, assim que eles saíram do Egito, já estavam a mandar vir com Moisés. Tiveram 400 anos a pedir um libertador. Não é que esperavam que eles viessem em autopullmans, em autocarro da Transdev, né, de 5 estrelas, com ar-condicionado para levar o povo dali para fora. Não, o povo teve que se dar ao trabalhinho e chegaram logo ao Mar Vermelho e a primeira coisa que fizeram foi virar-se contra Moisés. E passaram 40 anos nisto. E Moisés, se fosse o Moisés 40 anos antes... Ele, em vez de bater com o pau na água, ele batia com o pau em toda a gente. Agora quem quiser, estão inchados, vocês vão boiar. Atravessam o Mar Vermelho a boiar. Estão inchados, estão dando pancada. Não. Então, Moisés lidou com tudo. E a Bíblia diz que ele era o homem mais manso à face da terra. No entanto, no final da sua travessia, Moisés fez o gosto ao dedo. Tirou a barriguinha de misérias. Houve uma altura que ele estava tão saturado, mas ele não estava com Deus, estava com as pessoas. Porque era água, porque não sei o quê. E Deus disse para ele falar à rocha, por causa de que a água ia sair, e ele pegou no pau e bateu com o pau. E Deus disse: lá está. Mesmo os mais mansos, de vez em quando, têm um vibezinho. E por causa disso, ele não entrou na terra prometida.
Foi o povo que entrou com uma nova geração. Mas não nos enganemos. Moisés não perdeu o seu lugar de honra. Porque ainda hoje, nunca ninguém encontrou o corpo de Moisés. E Moisés, possivelmente, por aquilo que a Bíblia diz, é um dos 3 que não viu a morte, que foi arrebatado. Então Moisés tem o seu lugar e continua a ter o seu papel e a sua importância na história e no reino dos céus, sem dúvida. Eu estou tão curioso em conhecer Moisés, pá. Estou mesmo. Porque há coisas que me identifico com ele. Sobretudo, Moisés, como é que tu manobravas o pau? Os mansos não é gente que não tem feitio nem temperamentos, nem é gente que não tem as mesmas tendências que os outros, mas é gente que aprendeu a submeter-se a Deus. A deixar Quando Jesus diz eu sou manso e humilde, porquê? Jesus ele dizia, aquilo que vocês me veem fazer é aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Aquilo que eu vos falo é aquilo que o meu Pai me diz. Então, vocês ao olharem para mim, estão a ver um homem que de vez em quando também se passa dos carretos, e vimos isto quando foi lá expulsar os vendedores do templo, certo? Isto não tem a ver com temperamento, mas mesmo com o meu temperamento, eu sou alguém que me submeto voluntariamente à vontade do Pai. E a oração do Pai Nosso, que Jesus deu como exemplo, não é, como reza, aos seus discípulos, carrega com ele esta mansidão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Faça-se a tua vontade aos domingos. Mas só meia hora depois. Certo? Faça-se a tua vontade, não a nossa. Porque se nós queremos herdar cá em baixo o céu, herdamos a terra, mas numa perspectiva de paraíso. Faça-se aqui na terra como se faz no céu. Ui. Só esta frase dava para o resto da nossa vida andarmos às voltas. Deus, faça-se a tua vontade aqui, como se faz lá em cima no céu. Se calhar precisamos assim de umas ervinhas para termos uma visão do céu. A verdadeira Herbalife. Senhor, mostra-me como é que é no céu, porque eu não sei, isto aqui é complicado, é muito difícil viver a tua vontade. Mas este deve ser o desejo. E quando este desejo está em nós e nós o procuramos, nós estamos quase lá. Para sermos homens mansos e tranquilos. E na mansidão e na tranquilidade está a resposta de Deus para aquilo que o nosso coração precisa. Para o descanso e para o alívio da nossa mente e do nosso coração e da nossa alma. E nós podemos respirar fundo e finalmente cheguei a casa. Eu gosto muito desta expressão, estar em casa. Sabe que eu quando estou em casa estou em casa. Se quer descalço, ando descalço. Se quer andar vestido, ando de roupão. Não é? Se quer andar com os coelhos. Eu não tenho coelhos. Mas se quer andar em cuecas, eu ando. Ninguém está... Em casa é em casa. Eu estou à vontade. Vocês percebem? Em casa nós nos despimos de tudo. Despimos das exigências da sociedade, da postura que temos que ter ali e acolá, não é? E em casa é a nossa casa e a gente aí consegue respirar fundo. É ou não é? Com mais ou com menos, esse é o nosso lugar, é o nosso espaço. E há algo na relação com Deus e no coração de Deus em que nós entramos nesse quarto, nessa casa, em que nós nos entregamos completamente a Ele. E alívio e descanso é a nossa vez. E este é o desejo. E tal como Jesus disse no Sermão do Monte, bem-aventurados, felizes, abençoados, os mansos. E os mansos é isso tudo que nós vimos aqui, através de Davi. Certo? Os mansos herdarão a terra. E ele termina, Davi, no Salmo 37, no versículo 11, mas os mansos herdarão a terra
e se deleitarão na abundância de paz, de alívio, de descanso. É impressionante, impressionante o amor de Deus, mas a quantidade de gente, desde adolescentes, jovens, no início da sua vida, que andam à procura de paz. Sabe, eu tenho lidado com vários, muitos deles nem sequer são da igreja, mas lido com eles. A correria deles nem sequer é correr atrás de mais um momento de bem-estar ou das coisas que normalmente a gente, um pub, uma discoteca, uma coisa qualquer, o que eles andam mesmo à procura é de tranquilidade e paz. Gente com 20 anos, gente com 18, gente com 25. Gente, a minha guerra, a minha luta é procurar um ponto em que eu me sinta em paz e tranquilo. E este é um anseio e é uma dificuldade cada vez mais no mundo que corre. Pelas exigências, pela pressão, pela ansiedade. Isto é o que acontece. Pelas famílias, por tudo e mais alguma coisa. A busca, a necessidade. Jesus continua a ser a resposta. Jesus continua a ser a solução. E Jesus está ao alcance de todos os que forem a Ele. Os que disserem assim, Jesus, aqui onde ninguém me vê, nem ninguém me ouve. Faz-me aqui um extreme makeover, aqui uma transformação total que eu preciso. E às vezes temos de dizer, Deus, olha, eu nem sei se realmente acredito em Ti. Mas se Tu existes, eu conheço tanta gente que fez este desafio a Deus e Deus mostrou-lhe que existia. Se Tu existes, mostra-me, faz, acontece. Não estou a dizer para vocês repetirem isto, se alguém assim pensa assim. Mas dá uma oportunidade a Deus. Dá uma oportunidade a Jesus. Convida-o a tomar conta da tua vida. Pastor, mas eu já sou crente há 100 e 100 anos. Isso não quer dizer peixe. Mesmo como cristãos, precisamos continuar a aprender do seu coração, que é manso e humilde. Pontualmente nos desfocamos da coisa e deixamos que isso. Eu sei porque eu, como pastor, passo o mesmo. Então, se eu passo, vocês também passam.